Queria começar a falar um pouco com você sobre a dívida pública, né, que só em novembro aí subiu 2,34% aí também, né? Queria saber, na sua opinião, com isso em vista, qual você acha que deve ser o posicionamento do investidor com relação aos títulos públicos também aí no mercado, Gilvan? Cara, primeiro, ótima pergunta para a gente reavivar, né, revisitar, vamos colocar assim, alguns pontos super importantes. Primeiro ponto é o seguinte: por que os juros é uma variável importante, seja no mercado de ações, seja no mercado dos públicos? Porque ele traz um impacto direto no preço do dinheiro, na expectativa futura de gerar caixa, simples, direto e objetivo. Então, qualquer coisa que muda essa perspectiva prejudica a precificação de diversos ativos financeiros. Vamos começar pelo primeiro que você destacou, que são os títulos públicos. Então, os títulos públicos eles têm duas premissas básicas. A primeira grande premissa é o título público ele tem uma atualização diária dos preços dos ativos, enquanto os títulos privados, que são ali comercializados já com a sua taxa determinada, não interferem tanto. Mas os títulos públicos, eles têm, para quem utiliza o Tesouro Direto como um veículo de investimento, seja conservador, moderado e arrojado, nas três camadas de investidores você tem oportunidades de ganhos relativamente muito significativos, seja quando as taxas de juros de longo prazo estão maior e elas acabam depois descendo, nós tivemos isso, seja no que aconteceu no início do ano, para quem não se recorda, em janeiro de 21, a taxa de Tesouro Direto era 7 e hoje está em 10, então em algum momento desses últimos 4 meses ela chegou a bater 12, então, ela tem até para o investidor arrojado oportunidades. E quando a taxa de juros de curto prazo está maior do que a de longo prazo, existe um sinal claro para o mercado que tem alguma coisa fora do lugar. Então, para o investidor, é muito importante olhar esse número de dívida pública, porque ele nos conta muito o preço do dinheiro do futuro. E aí, trazendo para o último ativo, que é o mercado de ações, a gente está vendo aí as fintechs, como estão sofrendo no ambiente de juros que daqui a pouco vai ser 2 dígitos. Agora, inclusive falando um pouco sobre os títulos também, né, dessas taxas, queria saber um pouco sobre essa precisão no curto e no longo prazo, né, tendo essa dívida atual, se o investidor, qual que é a cabeça que o investidor tem que ter também para essas taxas, né, principalmente no longo prazo, né, o Brasil é um país muito difícil de olhar no longo prazo, porque toda hora muda alguma coisa, né, a gente viu inclusive ano passado, esse ano que vem, aí também prometendo ser muito conturbado. Então, qual que é a sua visão que você acha que o investidor deveria ter em mente aí para essas taxas, o Gilvan? As taxas elas estão diretamente ligadas a 3 pilares: monetário, cambial e fiscal. Quando você olha o fiscal, o que é isso? É a capacidade do governo arrecadar mais e gastar menos, de gerar valor, de ter uma política de corte de custos. Quando você vê isso, você, investidor, consegue entender que o país ele está com uma política bem direcionada. A partir do momento que isso se destrói, você vê o câmbio, o dólar chegando a 5,80 e o Banco Central tendo que queimar reservas. Então, o investidor ele não pode esquecer de olhar essas 3 premissas, por mais que você tenha diversas variáveis, mas essas variáveis determinam a lucratividade das empresas. Por exemplo, taxas de juros mais altas são benéficas para seguradoras, para bancos, mas são péssimas para o varejo. Leia-se Magazine Luiza 60% para baixo, leia-se outros ativos como as seguradoras que não estão conseguindo repassar os preços, leia-se atividade econômica, que paralisa os projetos e gera desemprego. Então, o fiscal ele é muito importante. E um outro detalhe que eu sempre gosto de contar que é quanto custa cada aumento na taxa de juros? 36 bi para a dívida pública. Cada aumento da taxa de juros custa 36 bi. Isso para o investidor parece que não vai chegar, mas chega porque as empresas acabam não gerando valor no longo prazo. E tira também a atratividade do mercado de ações, porque o Brasil é constituído por investidores conservadores, como eu já falei anteriormente, apenas 4 milhões de pessoas compram ações diretamente no Brasil. Ou seja, 96 milhões de pessoas economicamente ativas não moram para isso. E se ela tem que tomar decisão olhando volatilidade de curto prazo e longo prazo, ela não faz. Então, os títulos eles acabam sendo muito penalizados por um problema fiscal. E isso diretamente atrapalha, não hoje, mas daqui 2, 3 anos. Então, a visão de longo prazo o Brasil perde em crescimento, as empresas perdem porque elas não podem usar o mercado de capitais como um subterfúgio para pegar dinheiro mais barato, e quem perde também é o crescimento desse mercado que nós gostamos de mercado de capitais,
porque os investidores acabam voltando para a renda fixa, usando um caminho que as grandes economias mostram que não gera valor no longo prazo. Ser um país que oferece 2 dígitos é ótimo para o investidor conservador, mas é péssimo para o Brasil em diversas variáveis. Quais variáveis? A gente não usa o mercado de capitais, a gente tem as empresas não fazendo os investimentos e pegando capital mais barato para crescer, e a gente volta a ser um país rentista com pouco espaço para o empreendedorismo. Então, essas 5 variáveis, na minha concepção, ficam muito prejudicadas numa taxa de juros de 2 dígitos. E pior, tá? A gente vê o Brasil cada vez mais endividado. E o Brasil endividado, ele corta a oportunidade de fazer novos investimentos, que era o tema que eu queria falar depois da sua próxima pergunta.